Uma boa tarde, amados amados irmãos e amigos presentes e telespectadores nos diferentes países da América Latina, o Caribe e a América do Norte. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos abra o entendimento para compreender a sua palavra e poder compreender o mistério do rapto da sua igreja para este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler em São João, capítulo 14, versículos 1 ao 6, aonde Jesus Cristo disse: Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejais. E sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o rapto da igreja. Podem se assentar, por gentileza. O nosso tema é o rapto da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a qual Cristo disse: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Cristo aqui nos fala da sua segunda vinda e nos fala de que em sua vinda ele vem buscar o seu próprio corpo místico de crentes. E por isso é que ele diz que vos tomarei para mim mesmo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e todas são feitas novas. A Escritura diz: portanto, pertencemos a um corpo místico de crentes chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é uma nova raça que Cristo está criando e que levará esta raça à casa do Pai Celestial no último dia. Pois para o último dia é que Cristo prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo, conforme a São João, capítulo 6, e versículos 39 ao 40, onde diz: E esta é a vontade do Pai, o que me enviou, que todo aquele que Ele me der, eu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. Para quando será? Para o último dia. E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Para quando ele disse que ressuscitará os crentes nele que partiram, ou seja, que os seus corpos físicos morreram, disse que será para o último dia.
Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando nos é falado do último dia, nos fala do 7º milênio para os seres humanos. E quando nos fala dos últimos dias, nos fala dos 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Nos dias de Jesus, já haviam começado os últimos dias. E por esta causa, São Paulo, em Hebreus capítulo 1, nos diz que Deus nos falou aos seres humanos através de Jesus Cristo, de seu Filho Jesus Cristo, quando? Nos últimos dias. Vejam, aqui está na forma em que ele disse, São Paulo. Vamos ler para que tenhamos um quadro claro. Capítulo 1, versículos 1 ao 3, do livro ou da carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus diz, Deus, tendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem também fez o universo. Quando diz que falou através de seu Filho, disse que foi nos últimos dias, ou seja, que quando Deus já falava através de Jesus Cristo, já haviam começado os últimos dias, porque os últimos dias começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E ali começou o 5º milênio, que é o primeiro dos últimos dias. Podemos ver agora como os últimos dias não são 3 dias literais para o ser humano, mas são 3 milênios, que para Deus são apenas 3 dias diante de Deus. E para os seres humanos são 3 milênios, ou seja, o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Cristo fala sobre o último dia, ele está falando do 7º milênio, que é o último milênio. E agora vejam todas as coisas que Cristo prometeu para o último dia. Ele prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo. Promessa que também está em diferentes lugares do Novo Testamento, como em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 49 em diante, onde nos diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Mas eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério, ou seja, que é um mistério do reino de Deus, do qual São Paulo está aqui nos falando. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Teremos uma transformação e teremos um corpo novo para viver nele por toda a eternidade. Vamos aqui continuar lendo, diz, no momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a final trombeta, porque se tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando diz que serão ressuscitados os mortos em Cristo, em corpos incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados, disse que será ante a final trombeta. E a trombeta final é a trombeta da mensagem do Evangelho do Reino para todos os seres humanos. Quando se diz ou se fala de uma trombeta na Bíblia, se está falando da voz de Cristo, da voz de Deus, falando ao povo de Deus. E essa trombeta final aqui é a voz de Cristo falando pela última vez à sua igreja e então ao povo hebreu. É a voz de Cristo falando ao seu povo, à sua igreja, com a mensagem da trombeta final do Evangelho do Reino,
e dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim, chamando e juntando os escolhidos de Deus, como Jesus Cristo disse, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos 4 cantos, de uma extremidade do céu até a outra. Esta é a promessa divina para todos os membros do corpo místico de Cristo, para o tempo final. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, na mensagem Cisternas Rotas, página 35, diz, lembrem-se que aqueles que ficarem vivos não estorvarão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. É apenas um descanso até este momento. O que é a trombeta final? Diz que essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor e soará. O que soará? Soará a sétima trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, dando a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é revelada através da sétima trombeta, dessa trombeta final. E diz, e soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes da ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, os escolhidos de Deus estarão escutando a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, dando a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores, na sua obra de reclamação. E esta revelação da segunda vinda de Cristo, sendo dada à Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a revelação, a fé para o rapto de todos os escolhidos de Deus. Esta é a revelação, a fé de rapto, que para o último dia estaria recebendo a Igreja do Senhor Jesus Cristo para ser preparada, para ser transformada e raptada no último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo nos disse que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará esperando a fé para o rapto. E diz, página 13 da mensagem O Rapto, diz, mas para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Isto é revelado a ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Estará esperando o quê? A revelação do rapto. Agora, isto certamente é uma revelação, porque revelação é fé. A pessoa não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que foi revelado a você. Fé é algo que foi revelado a você, assim como foi com Abraão. Quem poderia passar por alto, como se ainda tivesse acontecido tudo o que vinha contra daquilo que já lhe havia sido revelado. Agora, fé é a revelação de Deus. A igreja é edificada sobre uma revelação. Agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que estaria esperando? A fé, a revelação de rapto, que é
a revelação da segunda vinda de Cristo para todos os filhos e filhas de Deus. Segue dizendo, Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra. E então, quando a noiva for levada ao céu, como você vai apagar? É uma revelação da manifestação da palavra feita realidade. E estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus. A revelação do mistério de si mesmo. E isso é na página 16. Essa mesma mensagem, o rapto. E agora? Passamos à página 24 dessa mesma mensagem, intitulada o rapto. E diz assim. Diz, e aqui o vemos, o Filho do Homem entre o seu povo, fazendo exatamente, confirmando a sua mensagem, como ele disse que faria. Aqui encontramos estas coisas nesta última era agora, e também as 7 vigílias. Não veio na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas veio na 7ª vigília. Quem foi Enoque? O 7º de Adão, que foi transladado. E Noé foi um tipo das relíquias dos judeus, que serão levados. Ou seja, levados através da grande tribulação. Agora, nesses tempos da Bíblia, falando sobre as vigílias, não dividiam a noite em horas. Foi dividida a noite, melhor, foi dividida em vigílias. E haviam 3 vigílias. A primeira vigília era das 9 até as 12 da noite. A segunda era das 12 até as 3. Ou seja, até as 3 da manhã. A terceira era das 3 até as 6 da manhã. Isto era durante a noite. Agora, aí temos 3. Temos 3 e 3. Pois cada vigília tem o quê? Tem 3 horas. Cada vigília. E agora, vejam vocês. Estas 3 vigílias correspondem à noite, das 9 até as 6 da manhã. Se cumprem estas 3 vigílias. Mas tem mais uma vigília, que é de 6 da manhã às 9 da manhã. Essa é a 4ª vigília, na qual nosso Senhor Jesus Cristo, em uma ocasião, apareceu aos seus discípulos, que estavam na embarcação, sob uma tempestade ali, no mar da Galileia. E Cristo apareceu na 4ª vigília e calmou a tempestade e entrou na embarcação deles. Veio caminhando sobre o mar, na 4ª vigília. E eles pensaram que fosse um fantasma. Esta 4ª vigília é tipo e figura do ciclo divino, no programa divino, no qual a segunda vinda de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, aparecerá no tempo final, neste planeta Terra, a sua igreja gentia. Lá na 4ª vigília veio caminhando sobre o mar. E agora, aqui em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 em diante diz: vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Na sua mão tinha um livrinho aberto. Colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando o leão ruge, e tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Podemos ver aqui a Cristo descendo do céu, envolto em uma nuvem, e com o livrinho aberto em sua mão,
e colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ou seja, que vem caminhando sobre o mar para chegar à terra. E isto é para a quarta vigília do programa divino. As vigílias de 9 até as 6 da manhã representam o tempo das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Mas para a quarta vigília é que Cristo aparece no tempo final como o anjo forte que desce do céu, o qual foi visto no céu, envolto em uma nuvem, e vem com um livrinho aberto em sua mão. Vejam agora como nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo que o rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo acontecerá em certo ciclo divino que está representado aqui nas vigílias. E vejamos agora em qual destas vigílias. E aqui em que horário. E conforme ao horário. Pois então é a vigília. De 9 da noite até a meia-noite é a primeira vigília. Da meia-noite até as 3 da manhã, a segunda vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã é a terceira vigília. E das 6 da manhã até as 9 da manhã é a quarta vigília. Vejamos aqui agora o que o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse. Diz da seguinte maneira. Agora ali temos 3, 3 e 3, resultando em 9. Este 9, pois, é o 9 das 9 horas das 3 vigílias, que corresponde ao tempo das 9 da noite até as 6 da manhã. Das 9 da noite até as 6 da manhã, há 9 horas. Vejam vocês. De 9 às 10, 1 hora. De 10 às 11, 2 horas. De 11 às 12, 3 horas. De 12 a 1, 4 horas. De 1 às 2, 5 horas. De 2 às 3, 6 horas. De 3 às 4, 7 horas. De 4 às 5, 8 horas. De 5 às 6, 9 horas. Estas são as 9 horas dessas 3 vigílias que correspondem à noite e que correspondem às eras da igreja gentia. Agora diz, resultando 9, um número imperfeito. Então voltamos ao 7 para o rapto. O que acontecerá, eu creio, entre as 6 e as 9 de alguma manhã. Das 6 às 9 de alguma manhã. Isso corresponde à quarta vigília. E agora vejam como estas vigílias e estes horários que o precursor da segunda vinda de Cristo mostra, corresponde à quarta vigília. E essa quarta vigília corresponde à era da pedra angular. É nessa quarta vigília, correspondente à era da pedra angular, que os escolhidos de Deus são chamados juntados no último dia. E são chamados juntados com a grande voz de trombeta, ou trombeta final. A trombeta do Evangelho do Reino, revelando à igreja do Senhor Jesus Cristo o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque a sétima trombeta, como o sétimo selo, é a segunda vinda do Senhor. E soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, então, os que vivemos, seremos transformados.
E esta sétima trombeta está soando neste tempo final. E está soando a sétima trombeta, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. E quando todos os que estamos vivos na terra, todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, forem chamados e juntados e se completaram o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos eternos e nós veremos, e então nós que vivemos seremos transformados e teremos o corpo eterno também e estaremos aqui na terra com eles por um lapso de tempo de 30 a 40 dias, já com o corpo eterno. E durante este tempo, haverá uma manifestação poderosa dos filhos e filhas de Deus, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos, já adotados, porque esta é a adoção dos filhos de Deus, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados. É esta a adoção do corpo, porque receberemos o corpo novo, o corpo eterno, e estaremos adotados no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus, com vida eterna. Não apenas em nosso espírito teofânico, mas no corpo físico também, porque será transformado. E teremos então o corpo eterno que Cristo prometeu para todos nós, e seremos assim a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, jovenzinhos, e nós que vivemos seremos transformados e teremos um corpo jovenzinho que vai representar por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. É esse o corpo novo que Cristo tem para cada um de nós. Este é o corpo eterno que Deus desenhou para nós desde antes da fundação do mundo, mas não pôde nos dar este corpo quando nós chegamos aqui na terra, através de nosso pai terreno, nossa mãe terrena, porque este corpo é para ser dado no último dia, na quarta vigília. Na quarta vigília, que corresponde à era da pedra angular e dispensação do reino, onde os mortos em Cristo estarão primeiro e nós que vivemos seremos transformados. Essa quarta vigília também corresponde ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio, e corresponde à dispensação do reino, quando o sol sai pela manhã, um novo dia começou e sai na quarta vigília, que é a vigília que corresponde ao tempo de 6 às 9 da manhã. E é neste período de tempo em que aos que temem o nome do Senhor nascerá o sol de justiça e nas suas asas trará salvação. Disse o profeta Malaquias no capítulo 4. E versículo 2 em diante, onde diz: mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol de justiça e nas suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros da manada do cevadouro, e pisarei os maus, os quais se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, no dia em que eu atuar, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam vocês agora como temos aqui a promessa da segunda vinda de Cristo, como o sol de justiça nascendo, e o sol nasce pela manhã sempre, nasce na quarta vigília, e a quarta vigília é o tempo correspondente à era da pedra angular, em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, no novo dia da dispensação do reino e no novo dia do sétimo milênio, amanhecendo
este sétimo milênio, e amanhecendo também a dispensação do reino, ou seja, começando o sétimo milênio e começando a dispensação do reino, Cristo se manifesta, se revela como o sol de justiça, trazendo salvação em suas asas. Suas asas são os ministérios de Moisés e Elias, os quais foram vistos no Monte da Transfiguração, quando Cristo se transfigurou diante de seus discípulos e seu rosto resplandeceu como o sol, porque Cristo ali estava mostrando sua segunda vinda, a vinda do Filho do Homem em seu reino, ou no reino de seu Pai, com os seus anjos. E os seus anjos ali são Moisés e Elias. E aí podemos ver a Cristo com o seu rosto como o sol. O sol representa, simboliza Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei, assim como também o leão representa Cristo como Rei, porque Cristo é o leão da tribo de Judá, como foi apresentado em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 ao 9, onde aparece Cristo e o ancião diz que é o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir seus selos. E quando se apresentou e João olhou e o viu, disse que viu um cordeiro como molado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Agora podemos ver que o cordeiro é o mesmo leão da tribo de Judá, é o mesmo Senhor Jesus Cristo. João, o apóstolo, o conheceu como o Cordeiro de Deus, na forma em que João Batista o apresentou aos seus seguidores, quando ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, então, para o tempo final, o Cordeiro de Deus se converte no leão da tribo de Judá, no Rei de Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Assim como ele foi o Cordeiro de Deus na sua obra de redenção, morrendo há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Agora em Apocalipse, capítulo 19, este cavaleiro que vem sobre um cavalo branco, de Apocalipse, capítulo 19, diz que ele tem um nome escrito que ninguém entendia. E esse nome é o Verbo de Deus. E tem na sua vestimenta e na sua coxa um nome escrito, o qual é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Vejam como vem em Apocalipse capítulo 19, Cristo, o Espírito Santo, vem como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, no último dia, para reclamar o seu trono, o trono de Davi, ao qual ele é o herdeiro, para se sentar sobre o trono de Davi, seu pai, e para reinar sobre o povo hebreu, e também sobre todas as nações. Agora aqui podemos ver que é para a quarta vigília, que corresponde ao horário, de 6 às 9 da manhã, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a vinda do Senhor, para chamar e juntar os seus escolhidos, e para, então, ressuscitar aos santos das eras passadas e alguns dos nossos que partiram, e então transformar nossos corpos para, depois de estarmos de 30 a 40 dias aqui na terra com um novo corpo, então ir ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro, no rapto ou arrebatamento dos escolhidos de Deus, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Paulo, sendo um conhecedor destas profecias correspondentes ao tempo final, então, depois que nos falou da vinda do Senhor, aqui
em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante, nos mostra as coisas que Cristo estará fazendo em sua vinda, para poder chamar e juntar os seus escolhidos, ressuscitar os mortos em Cristo e transformar a nós que vivemos, e então sermos raptados no rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz: tampouco queremos, irmãos, que ignoreis com relação aos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Pelo que vos dizemos isto em palavra do Senhor, que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram. Ou seja, que não seremos transformados, raptados antes da ressurreição dos mortos em Cristo. Primeiro, os mortos em Cristo serão ressuscitados. E então nós, os que vivemos, seremos transformados. E depois seremos raptados para ir ao céu com o Senhor. Diz que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram, porque o Senhor mesmo, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, temos aqui novamente a trombeta de Deus, que é esta grande voz de trombeta ou trombeta final, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vejam vocês como o apóstolo São Paulo aqui nos fala da vinda do Senhor. Ele nos fala que vem com alarido, ou seja, vem com uma voz de comando, que é a aclamação, vem com voz de arcanjo e vem com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo. E os mortos em Cristo estarão primeiro. E então nós que vivemos seremos transformados. E então seremos raptados com eles para receber o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com Ele. Nos iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Podemos ver agora este mistério. Vejamos o que São Paulo continua dizendo em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos, vejamos, versículos 52 em diante diz: em um momento tem um abrir e fechar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Lembrem-se que olhos representam profetas, e os 7 olhos do Senhor, os 7 olhos de Deus, que percorrem toda a terra, são os 7 anjos mensageiros, os quais vieram à terra. E quando vieram à terra, abriu-se um olho de Deus em uma era. E quando morreu o mensageiro, quando seu corpo físico fechou esse olho de Deus, era correspondente. E assim, por 7 vezes consecutivas tivemos estes abrir e fechar de olhos, até chegar ao tempo final. E agora, vejam vocês, ante a final trombeta, porque se tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados. Vejam, primeiro os mortos são ressuscitados incorruptíveis e os veremos, aparecerão a nós, estarão conosco, porque as eras deles terminaram, portanto não podem ir aonde o mensageiro da era em que eles viveram, no território onde eles viveram, para estarem ali, mas virão a nossa era, que é a era que estará vigente. E desde a nossa era, eles receberão as instruções do que devem fazer nesses 30 ou 40 dias que estarão conosco aqui na terra. Tanto o mensageiro como o grupo de cada era,
com o mensageiro de cada era, estará na nossa era, que é a única era que estará vigente neste tempo final. E desde aí, receberão as instruções do que devem fazer, estando aqui na terra, no corpo novo que receberão. Segue dizendo São Paulo, porque é necessário que isso que é corruptível se vista de incorrupção, isso que é mortal se vista da imortalidade. E quando isso que é corruptível tem se vestido da incorrupção, e isso que é mortal tem se vestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, sorvida é a morte em vitória. A morte desaparecerá. Por quê? Porque o corpo mortal, corruptível e temporal também desaparecerá. Porque a vida absorverá o corpo mortal e teremos assim essa transformação e teremos um novo corpo. E assim estaremos todos jovenzinhos. Os anciãos chegarão a ser jovens, os anciãos, crentes em Cristo, das eras passadas que morreram e que haviam recebido o Espírito de Cristo. E os anciãos do nosso tempo que estarão vivos serão convertidos em pessoas jovens, mas um novo corpo que receberão. Porque os seus corpos mortais serão transformados e os adultos serão transformados e os jovens serão também transformados e as crianças serão também transformadas, todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais pertencem ao corpo místico de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Para os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, para o último dia, para o 7º milênio vem, e para a dispensação do reino, uma ressurreição para os que morreram em Cristo e uma transformação para nós, os que estamos vivos. E então, estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra, e então nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E a ceia das bodas do Cordeiro durará 3 anos e meio, enquanto a terra estará passando pelos juízos da grande tribulação, que serão derramados sobre este planeta Terra, sobre o reino dos gentios. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9 diz: Gozemo-nos e alegremo-nos, e lhe demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se preparou, e a ela lhe foi concedido que vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino são as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são palavras verdadeiras de Deus. Eu me prostrei aos seus pés para o adorar. E ele me disse: olha, não o faça. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, que retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Podemos ver aqui que são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E estes são os membros do corpo místico de Cristo que estarão vivendo neste tempo final, que serão transformados, raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, e os mortos em Cristo que estarão em corpos eternos, os quais então, depois de estarem aqui na terra de 30 a 40 dias com o corpo eterno, também serão chamados ao céu e serão colocados na ceia das bodas do Cordeiro, juntamente com todos nós, os que vivemos, e seremos transformados, raptados, neste tempo final. Todos juntos seremos raptados, transladados à ceia das bodas do Cordeiro no céu.
a casa de nosso Pai Celestial, onde estará sendo realizada a festa das bodas do Cordeiro, que é a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a recepção das bodas do Cordeiro. Agora vejam vocês, como para o ciclo divino da quarta vigília, que corresponde ao tempo das 6 às 9 da manhã, o que representa o tempo da era da pedra angular, o tempo que corresponde à América Latina e o Caribe, para o cumprimento da era da pedra angular, o cumprimento do lugar santíssimo, do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E todos que estarão prontos nesse horário, das 6 às 9 da manhã, da quarta vigília, que corresponde à era da pedra angular, serão transformados e raptados neste último dia, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão. E no literal, não será estranho que também a ressurreição dos mortos em Cristo ocorra pela manhã, como ocorreu a ressurreição de Cristo e dos santos do Antigo Testamento, a qual ocorreu na quarta vigília. E também não será estranho que ocorra o rapto de todos os escolhidos de Deus, dos membros do corpo místico de Cristo das eras passadas, e de nós que vivemos deste tempo, quando todos tivermos o corpo eterno. Não será estranho que ocorra o rapto também pela manhã. Porque tudo isso nos dá testemunho da era da pedra angular, que corresponde à quarta vigília. E a quarta vigília está contida nos horários das 6 às 9 da manhã. A ressurreição dos mortos em Cristo também, vejam vocês, não é estranho que ocorra na manhã. E também os sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Não será estranho que ocorra também pela manhã, porque para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, a sua igreja vindo no último dia em carne humana, é também para amanhã do 7º milênio, para amanhã da dispensação do reino, que é a era da pedra angular. A era da pedra angular corresponde amanhã de um novo dia dispensacional e amanhã de um novo dia milenial. E, assim como a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi pela manhã, pois ali todos estavam unânimes no dia de Pentecostes e foram cheios do Espírito Santo. E então Pedro pregou a primeira mensagem da dispensação da graça. A pregou de 8 às 9 da manhã, nos diz, Livro dos Atos, capítulo 2, e versículos 14 em diante. Vejam vocês como aqui diz. Então Pedro, se colocando em pé com os 11, alçou a voz, ele lhes falou dizendo, varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, isso vos seja notório, e ouvi minhas palavras. Porque essas pessoas não estão embriagados, como vós penseis, visto ser a terceira hora do dia. Qual é a terceira hora do dia? De 8 às 9 da manhã. É a terceira hora do dia. E é a terceira hora da quarta vigília. E na terceira hora do dia da quarta vigília, Pedro pregou sua primeira mensagem e abriu a porta do reino dos céus aos hebreus. Ali em Jerusalém, pois Pedro tinha as chaves do reino dos céus, tinha a revelação do reino dos céus, tinha a revelação de quem era Jesus Cristo e pregou ali
a revelação de quem é Jesus Cristo. E assim abriu a porta aos hebreus no dia de Pentecostes, abrindo a porta que é Cristo, abrindo o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E Pedro ali pregou sua primeira mensagem do Evangelho da Graça, que tem como centro a primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E ressuscitando no terceiro dia, e ascendendo ao céu, e depois derramando seu Espírito sobre toda a carne no dia de Pentecostes, e daí em diante, por todos os últimos dias. E agora, vejam vocês como, antes de chegar à terceira hora da quarta vigília, na qual Pedro pregou, já haviam recebido o Espírito Santo de Deus e estavam cheios do Espírito de Deus. Haviam recebido as primícias do Espírito Santo e línguas como de fogo pousaram sobre aquelas 120 pessoas e foram cheias do Espírito Santo. Todas aquelas pessoas. A promessa era, conforme a profecia de João Batista, que o que viria depois de João os batizaria com o Espírito Santo e fogo. Vejam, o diz aqui. O profeta João Batista disse, São Mateus 3,11, na verdade eu vos batizo em água para arrependimento, mas o que vem depois de mim, o qual eu não sou digno de levar o seu calçado, ele é mais poderoso que eu, ele vos batizará em Espírito Santo e fogo. E ali, no dia de Pentecostes, estava batizando com o Espírito Santo e fogo aquelas 120 pessoas. E por isso, línguas como de fogo pousaram sobre aquelas 120 pessoas. E ali nasceram de novo 120 pessoas, pois os discípulos do Senhor Jesus Cristo, antes do dia de Pentecostes, não haviam nascido de novo, porque Cristo não havia morrido, não havia realizado o seu sacrifício na cruz do Calvário, e não havia sangue no céu para derramar do seu Espírito Santo e produzir um novo nascimento, do qual ele falou Nicodemos, para poder entrar ao reino de Deus. Aquelas pessoas que estariam recebendo o Espírito Santo desde o dia de Pentecostes até este tempo final, no qual nós estamos vivendo. Agora vejam como, com o novo nascimento, se entra ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao corpo místico de Cristo, e se recebe assim um corpo teofânico da sexta dimensão, e se entra assim a vida eterna, recebendo um corpo eterno da sexta dimensão, um corpo teofânico, um espírito teofânico, parecido com o nosso corpo terreno, mas de outra dimensão, para assim começar em nós, em cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, assim começar a nova criação. Assim começar essa nova criação, essa nova raça que Cristo estaria criando e que estaria usando. Vejam vocês. As pessoas que viriam para viver neste planeta Terra, as quais estaria uma alma da sétima dimensão, uma alma de Deus, os quais seriam semente de Deus em suas almas e, consequentemente, receberiam a luz do Evangelho e brotariam para a vida eterna, recebendo assim a Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito Santo de Jesus Cristo e assim produzindo neles o novo nascimento e recebendo assim um corpo teofânico, um espírito teofânico, que são as primícias do Espírito
do qual São Paulo disse: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da transformação de nossos corpos e da ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos, onde todos os filhos e filhas de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, estarão aqui na terra com corpos eternos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados. E isto é para o último dia, para o tempo onde a trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, estará soando e estará revelando o mistério da segunda vinda de Cristo à terra, à sua igreja, neste tempo final. Pois é a igreja do Senhor Jesus Cristo a que está esperando aproximadamente há 2000 anos a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Agora, assim como a primeira vinda de Cristo foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu, o qual esteve em meio ao povo hebreu, de era em era e de dispensação em dispensação, e esteve se manifestando através dos profetas do Antigo Testamento, e então criou um corpo de carne no ventre de Maria, criando uma célula de vida e crescendo aquele corpo, célula sobre célula, se multiplicando e formando aquele corpo, qual nasceu em Belém da Judeia, e no qual morou o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que estava em meio ao povo hebreu, manifestado através dos profetas do Antigo Testamento. E agora encontramos que vem toda a sua plenitude manifestado na pessoa de Jesus. Neste véu de carne chamado Jesus, esteve o anjo do pacto, feito carne, feito homem, vestido de carne humana, e por isso ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O verbo que estava com Deus e era Deus, feito carne, em meio ao povo hebreu e, consequentemente, em meio à raça humana. Agora vejam, a primeira vinda de Cristo foi a primeira da vinda daquele que estava na terra, em meio ao povo hebreu, manifestado através dos profetas do Antigo Testamento, o qual se fez carne e veio manifestar em carne humana no véu de carne chamado Jesus e manifestado nele em toda a sua plenitude, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo com este véu de carne, o qual teve em sua primeira vinda e o qual foi sacrificado na cruz do Calvário. Agora vejam como. O que estava em meio ao povo hebreu, em outra dimensão, nessa dimensão sexta, que é a dimensão do verbo, da palavra, que é a dimensão do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é a dimensão de Deus em seu corpo teofânico. Agora vejam vocês, estando nesta dimensão chamada também, essa dimensão de céu, encontramos que veio do céu, ou seja, veio da sexta dimensão, e veio velado em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E vejam vocês, este mesmo que veio da sexta dimensão, que veio do céu, pois Cristo disse, ninguém veio do céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E estava ali na terra, nesse corpo teofânico, mas também ao mesmo tempo estava no céu, na sexta dimensão, porque o seu corpo teofânico é da sexta dimensão. E Cristo também disse, eu sou o pão de vida que desceu do céu, E o que comer deste pão viverá eternamente. E agora havia descido do céu e estava em meio ao povo hebreu. Mas vejam vocês, tinha descido do céu, ou seja, da sexta dimensão. Havia vindo e havia se feito carne, no véu de carne chamado Jesus. E agora, vejam vocês, aqui na terra existem essas dimensões,
Mas por causa da queda do ser humano no Jardim do Éden, os seres humanos não podem ver estas outras dimensões. Mas quando Deus enviou profetas em diferentes eras, eles conseguiram ver através da cortina do tempo e das dimensões. E podiam ver em cada dimensão. E puderam ver a Deus em seu corpo teofânico, chamado anjo do pacto, ou anjo do Senhor. E quando viram, o que eles viram foi um varão, um homem, o qual é chamado o anjo do pacto, ou anjo do Senhor, o qual apareceu ao profeta Moisés, envolto em uma chama de fogo, mas era um homem de outra dimensão, que falava ao profeta Moisés. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele lhe disse a Moisés que este anjo tinha o nome de Deus. Porque onde está o véu, onde Deus está manifestado, aí está o nome de Deus. E o véu, ou corpo de Deus da sexta dimensão, é este corpo teofânico da sexta dimensão, chamado o anjo do pacto, ou o anjo do Senhor. Muitos profetas, homens e mulheres viram este anjo do Senhor na forma de um homem, de um varão. Por exemplo, os pais de Sansão viram este anjo, o anjo do Senhor, o viram. E era um varão de outra dimensão. E não haviam se dado conta que era o anjo do Senhor. E o pai de Sansão lhe perguntou qual era o seu nome, para que quando se cumprisse a promessa de que teria um filho, e o chamariam de Sansão, eles honrariam a este anjo. Mas vejam vocês, ele não lhes deu a conhecer o seu nome, o qual era oculto. E ele disse, vocês querem oferecer ou sacrificar, sacrifiquem a Deus. E eles ofereceram um sacrifício, uma oferta a Deus. E quando o anjo do Senhor veio frente ao sacrifício e subiu pela chama de fogo que estava consumindo o sacrifício, quando tocou com seu bordão o sacrifício, a oferta, encontramos que o anjo subiu pela chama de fogo e os pais de Sansão, o qual todavia não havia nascido, mas o anjo estava lhes prometendo que teriam um filho e que colocariam ele por nome de Sansão. Quando viram que aquele anjo subiu pela chama de fogo, disseram que era Deus. E o pai de Sansão disse à sua esposa, vamos morrer, porque vimos a Deus cara a cara. Mas vejam, mesmo vendo a Deus cara a cara, em seu corpo teofânico, não viram a Deus, o que estava dentro daquele corpo teofânico, porque ninguém jamais viu a Deus. Mesmo que os profetas do Antigo Testamento e muitas pessoas no Antigo Testamento viram a Deus em seu corpo teofânico, chamado o anjo do Senhor, e o viram na forma de um homem, de um varão, e não morreram. Por quê? Porque o viram velado em seu corpo teofânico e revelado através de seu corpo teofânico. Mas o que estava dentro deste véu, daquele véu do corpo teofânico da sexta dimensão, não podia ser visto, porque a pessoa que o vê diz, não me verá homem e viverá. Deus disse
ao profeta Moisés, quando Moisés quis ver a Deus, mas não lhe foi concedido ver a Deus. Mas Deus lhe disse: eu passarei e tu verás as minhas costas. E eu estarei proclamando o nome do Senhor quando passar diante de ti. E tu estarás colocado na fenda da rocha. A rocha é Cristo. E a fenda da rocha representa as feridas de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a rocha ferida é Cristo, crucificado na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Agora vejam vocês, como? Através de Cristo é que podemos ver ao anjo do Senhor, ao anjo do pacto, passando por esse planeta Terra 2000 anos atrás, velado em carne humana, o anjo do pacto, realizando o sacrifício pelo pecado na cruz do Calvário. E agora, vejam vocês, como São João, o Evangelho segundo São João, nos diz, no capítulo 1, versículo 18, a Deus ninguém jamais o viu. Como pode ser isso? Se Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor, e não soltou, até que o anjo o abençoou, e o anjo o abençoou e lhe disse: não chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. E Jacó disse: vi a Deus, cara a cara. E agora aqui a Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. Mesmo que Jacó viu a Deus cara a cara, o viu velado em seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado o anjo do Senhor. Sempre que se chama o anjo do Senhor, é Deus em seu corpo teofânico. E esse é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que então veio em carne humana, chamado o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre os seres humanos, e o véu de carne foi chamado Jesus. Ali estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, e ali estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dentro do seu corpo teofânico, colocado dentro daquele véu de carne, dentro daquele corpo de carne também. E agora vejam vocês, a Deus ninguém jamais o viu. O unigênito Filho, que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Agora vejam como Deus foi dado a conhecer. Deus estando em seu corpo teofânico, então entrou com este corpo teofânico ao corpo de carne chamado Jesus. E através desse véu de carne chamado Jesus, Deus foi dado a conhecer a raça humana. Por isso a Escritura diz: grande é o mistério da piedade, ou seja, sem contradição. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Foi a manifestação de Deus em carne. Foi a manifestação de Deus em seu corpo de carne para realizar a redenção do ser humano, morrendo este corpo de carne na cruz do Calvário. O que na cruz do Calvário morreu foi o véu de carne, chamado Jesus, o véu de carne de Deus. Mas o anjo do pacto, aquele corpo teofânico que estava no corpo de carne chamado Jesus, aquele corpo teofânico não morreu. Aquele espírito teofânico não morreu. E o que estava dentro do espírito teofânico, que é Deus, tampouco morreu. A Escritura diz que Jesus Cristo foi em espírito ao inferno e pregou as almas que foram desobedientes no tempo de Noé, quando se construía a arca. Neste corpo teofânico foi que Jesus Cristo foi ao inferno. E ali teve uma luta, também lá pregou condenação para aquelas pessoas que estavam ali, no inferno. Estas almas estavam no inferno. E então, encontramos que obteve também a vitória lá.
no inferno e tirou as chaves do diabo, as chaves do inferno e da morte, as tirou dele, e então passou ao paraíso. E então, ali no paraíso estavam esperando os santos do Antigo Testamento. E ali também estava Abraão, Isaac e Jacó. Estavam os patriarcas, estava também o profeta João Batista, o qual havia ido ao paraíso e estava anunciando no paraíso que o Messias já estava na terra e em breve chegaria ao paraíso. E agora podemos ver como quando ele chegou ao paraíso, ali trouxe a ressurreição, os santos do Antigo Testamento. No domingo, pela manhã, durante a quarta vigília, e apareceu a Maria Madalena e a outras mulheres e também aos seus apóstolos em diferentes momentos daquele dia. E então, durante os 40 dias, apareceu aos seus discípulos, ou seja, aos crentes em Cristo. Apareceu aos seus apóstolos e demais pessoas, diz São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que apareceu a mais de 500 pessoas. E apareceu por 8 ocasiões. Diz que pelo menos em 8 ocasiões aqui, assinala 8 ocasiões em que apareceu durante aqueles 40 dias aos seus discípulos do reino, falando do reino de Deus e realizando sinais e maravilhas, porque eles mostrou muitos sinais e maravilhas. E vejam vocês, como depois desses 40 dias aqui na terra, e também dá testemunho de que os mortos em Cristo, quando ressuscitarem no último dia, e nós que vivemos sejamos transformados, estaremos de 30 a 40 dias também aqui na terra. Agora, podemos ver estar de 30 a 40 dias aqui na terra, os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, e nós que somos vivos, quando formos transformados, é algo bíblico, porque assim foi na ressurreição de Cristo com os santos do Antigo Testamento. E agora, vejam vocês como Cristo, depois de estar uns 30 a 40 dias aqui na terra, em diferentes ocasiões, aos crentes nele, então ascendeu ao céu. E 10 dias depois, veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam esperando no aposento alto a vinda do Espírito Santo, o qual ocorreu no dia de Pentecostes, ou seja, no dia 50, que é o dia em que o povo hebreu celebrava aquele tempo da colheita, aonde era apresentado o grão da colheita a Deus, ou seja, depois das primícias que era Cristo, então se apresentaria a Deus. As primícias, ou seja, se apresentava a Deus da colheita do trigo, o pertencente a Deus. Isso era feito no dia 50, no dia de Pentecostes. E assim aconteceu no dia de Pentecostes, e foram cheios do Espírito Santo, 120 pessoas. Vejam como tudo isso ocorreu na quarta vigília, no dia de domingo, do dia de Pentecostes. E agora vejam vocês como isso também é tipo de figura. Se para receber as primícias do Espírito foi na quarta vigília do dia de Pentecostes, para receber a plenitude do Espírito Santo, também será na quarta vigília do ano de Pentecostes, que é o ano de Pentecostes sendo materializado na era da pedra angular, no último dia, na igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, que o ano de Pentecostes se materializa na Igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, para ser cheios da plenitude de Cristo, ser cheios da plenitude do Espírito Santo e ser assim transformados, raptados e ter a dupla porção do Espírito de Deus, ou seja, ter as primícias, que é o corpo teofânico que recebemos quando cremos em Cristo e lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo, recebemos o Espírito Santo de Cristo. E para o último dia, em adição das primícias do Espírito que nós temos, em adição ao corpo teofânico que temos, receberemos a plenitude, ou seja, a dupla porção, que é a transformação de nossos corpos, que é a plenitude do Espírito Santo no último dia. E assim, estaremos adotados no reino de Deus, com um corpo teofânico e eterno, e um corpo físico eterno também, jovenzinhos para viver por toda a eternidade, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, neste tempo final, no último dia, no ciclo divino correspondente à quarta vigília, correspondente ao horário das 9 ou de 6 às 9 da manhã, que é o horário que tipifica ou representa, a era da pedra angular. E já temos anos no ciclo divino da quarta vigília. Desde que entramos a era da pedra angular, entramos a quarta vigília, onde os vivos somos chamados com a grande voz de trombeta e juntados na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo. E os que partiram serão ressuscitados em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados. Isto é no ciclo divino da era da pedra angular, no ciclo divino da quarta vigília, que cobre essas 3 horas, de 6 às 7 da manhã, de 7 às 8 da manhã e de 8 às 9 da manhã. Por isso diz que para os que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, e nas suas asas trará salvação. Quando o sol de justiça nasce? Na quarta vigília. E o nascimento do sol de justiça é a segunda vinda de Cristo. Tivemos a Cristo, nosso Salvador, de era em era, em meio à sua igreja, manifestado em Espírito Santo, em cada anjo mensageiro, durante as 7 eras da igreja gentia, que correspondem às 3 vigílias da noite. E este mesmo Senhor Jesus Cristo, em Espírito Santo, tem estado em Espírito Santo durante as 7 eras da igreja gentia, manifestado através de seus anjos mensageiros das 7 eras. É o que, no último dia, na era da pedra angular, vem a sua igreja e a era da pedra angular, na quarta vigília, que corresponde à era da pedra angular, assim como as 3 vigílias primeiras correspondem às 7 eras da igreja gentia. E agora, encontramos que durante as 7 eras da igreja gentia, representadas nestas 3 vigílias, que correspondem à noite, encontramos que estavam os 7 anjos mensageiros, representados em estrelas, as 7 estrelas na destra do Filho do Homem, porque para a noite é que vocês podem ver as estrelas do céu. E durante a noite das 7 eras da igreja gentia, podemos ver as 7 eras da igreja gentia e podemos ver aos filhos e filhas de Deus nas 7 eras como estrelas no céu de Deus, como Deus disse a Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. A descendência celestial de Abraão, que são os membros do corpo místico de Cristo, estão representados nas estrelas do céu. E
Durante as 7 eras da igreja gentia, nós vimos as estrelas do céu manifestadas durante o tempo da noite e aos luzeiros, anjos mensageiros de cada uma dessas 7 eras da igreja gentia. Mas agora para amanhã de um novo dia dispensacional e de um novo milênio, de um novo dia milenial, apenas se poderá ver a estrela resplandecente da manhã como um mensageiro. Cristo disse: ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 28, e no capítulo 22, versículo 16, Cristo disse: eu sou a estrela resplandecente da manhã. Agora vejam, como ao vencedor que estará no último dia, na quarta vigília, na manhã de um novo dia dispensacional. A promessa é que lhe dará a estrela resplandecente da manhã. Ou seja, Cristo, como a estrela resplandecente da manhã, estará manifestado no vencedor no último dia, dando testemunho de que um novo dia dispensacional começou e que a luz do sol já começa a iluminar em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, ou seja, no 7º milênio. E também Cristo é o sol nascente da manhã. E como o sol nascente da manhã, Cristo também se manifesta no último dia, através do vencedor. E se revela a sua igreja na quarta vigília do 7º milênio, do último dia, e na quarta vigília da 7ª dispensação, que é a era da pedra angular, o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como na quarta vigília Cristo estaria em meio à sua igreja, caminhando sobre o mar, um pé sobre o mar, o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O mostra em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. E agora vejam vocês como o ministério de Jesus Cristo pela segunda vez, para o último dia, para a era da pedra angular, para a quarta vigília, estará manifestado neste planeta Terra, e os pés de Cristo, do Filho do Homem, descendo do céu, são como bronze reluzente, refulgentes como uma fornalha, são como chama de fogo os seus pés. Isto é o ministério de Moisés e Elias no último dia, sobre nações, povos e línguas, porque águas representam nações, povos e línguas. Ou seja, aqui teríamos, na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, teríamos os pés como chama de fogo, seus pés como um bronze reluzente, refulgentes, caminhando sobre essa terra, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, caminhando sobre essa terra, para o cumprimento da promessa do Senhor à sua igreja. Para este tempo final, nós estamos vivendo todos esses símbolos que nós vimos no Filho do Homem, em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante, ou 10 em diante, até o 20. E também em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, e Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21. Todos esses simbolismos serão convertidos em realidade e seriam materializados na Igreja de Jesus Cristo e seriam cumpridos conforme o programa divino. E teríamos ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 em meio
a igreja do Senhor Jesus Cristo manifestado. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O precursor da segunda vinda de Cristo nos disse, orando, página 277 do livro dos Selos espanhol diz, em uma parte da oração ele diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Em Espírito Santo, diz, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo, ele chame os seus. Agora vejam vocês, que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é a vinda de Cristo, é a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora para o último dia vejamos como estará manifestado em meio à sua igreja o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é Jesus Cristo, vindo à sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, era que se cumpre na América Latina e o Caribe. É por isso que o precursor da segunda vinda de Cristo disse, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco e percorreremos este caminho, mais uma vez. De onde vem este cavaleiro de Apocalipse capítulo 19? Do ocidente. O ocidente tem a América do Norte, onde se cumpriu a sétima era da igreja gentil, onde esteve Cristo manifestado em seu sétimo anjo mensageiro. E tem a América Latina e o Caribe, que é a parte que corresponde à era da pedra angular, onde também se abre uma nova dispensação, e onde se abre o sétimo milênio para todos os filhos e filhas de Deus. E daí, do ocidente, aparecerá um cavaleiro em um cavalo branco. E diz, o precursor da segunda vinda de Cristo é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. É a promessa de Apocalipse, capítulo 19. O cavaleiro e o cavalo branco, de Apocalipse 19. Que é o verbo, a palavra de Deus. O verbo, o qual tem escrito em sua coxa e em sua vestimenta, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda do verbo, do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um nome que ninguém entendia, a não ser Ele mesmo. Agora, na página 256, do livro dos Selos em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, com relação a esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Perdão, nos diz. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Toda pessoa que estará vivendo no último dia, para ver a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestada em carne humana no último dia, terá que encontrar esse véu de carne no ocidente, para poder ver a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, neste véu de carne, chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual deu a João apóstolo a revelação do livro do Apocalipse. E vejam, tudo isso é para ser manifestado onde? No ocidente, onde estará se cumprindo a era da pedra angular, na quarta vigília, no horário que representa a era da pedra angular, que representa a era da pedra angular, o horário das 6 às 9 da manhã, que é o horário da quarta vigília. E é esse horário que tipifica o tempo da era da pedra angular para o chamado dos escolhidos de Deus do último dia,
no território onde estará se cumprindo a quarta vigília, e onde estará se cumprindo a era da pedra angular e lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E esse território é a América Latina e o Caribe. É na América Latina e o Caribe que vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O verbo vindo no último dia, a palavra vindo no último dia em carne humana, em um véu de carne, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. João, o apóstolo, quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo ao ver a manifestação de Cristo no anjo do Senhor Jesus Cristo, mas o anjo lhe disse que não fizesse, que adorasse a Deus. Por quê? Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que o Senhor Jesus Cristo, no último dia, estaria manifestado em seu anjo mensageiro. Mas com tudo isso, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é apenas o véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe, nos dando a conhecer. Todas estas coisas devem acontecer em breve, e chamando e juntando seus escolhidos neste tempo final, na quarta vigília da igreja do Senhor Jesus Cristo, um novo dia dispensacional e um novo dia milenial. Também. Agora temos visto este mistério da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, na quarta vigília, na América Latina e no Caribe. Vemos que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, mas o anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele apenas é o instrumento de Cristo, através do qual Jesus Cristo será manifestado no último dia, em meio à sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, no território da América Latina e do Caribe, onde se cumpre a era da pedra angular e onde se cumpre o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e aonde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e aonde se abre um novo milênio, o sétimo milênio. Agora vejam vocês o mistério da vinda do anjo forte, da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, assim como veio em cada era, no anjo mensageiro de cada era, manifestado, e veio chamando e juntando seus escolhidos de cada era para o último dia. Vejam vocês, assim como se manifestou através de cada mensageiro em cada era, no território de cada era, e no território de cada mensageiro, no território aonde estavam os escolhidos de cada era, no último dia, vem manifestado em seu anjo mensageiro no território correspondente à era da pedra angular, que é o território latino-americano e caribenho. Agora, vejam vocês como Cristo estaria manifestado no último dia, assim como esteve manifestado em cada era no anjo mensageiro de cada era. Assim como foi visto em cada mensageiro, seria visto no último dia em seu anjo mensageiro. E assim que todos formos transformados e os mortos em Cristo serem ressuscitados, sejamos raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, então veremos a Jesus Cristo em seu corpo, mas, enquanto isso, o estaríamos vendo de era em era, através de um anjo mensageiro, o anjo mensageiro de cada era. O estaríamos vendo manifestado de era em era, até chegar à manifestação da pedra angular, através do mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Mas este anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estaria Jesus Cristo manifestado no último dia, na quarta vigília, na era da pedra angular, onde ele chama e junta a todos os seus escolhidos neste tempo final. Vimos o mistério do rapto ou arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem serão os que serão arrebatados?
aqueles que verão a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, em carne humana. Porque quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem, ou seja, o Verbo, encarnado em um homem. O Verbo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, vindo em carne humana, manifestado no último dia, em um véu de carne, do último dia, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, e o mensageiro também da era da pedra angular, com a mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a mensagem do evangelho do reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, para fazer a reclamação de tudo que redimiu com seu precioso sangue, e os mortos em Cristo serem ressuscitados, e em corpos eternos, e nós que vivemos sermos transformados. E depois de estar de 30 a 40 dias aqui, ser raptados ou arrebatados, para ir com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vimos quem são os que serão transformados, raptados no último dia, e os que serão ressuscitados das eras passadas. Vimos este mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo. E vimos que estas são as pessoas que estão representadas nas virgens prudentes, que, quando o esposo veio, entraram com ele às bodas, e então se fechou a porta. Assim que Cristo nos chama e nos reúne na era da pedra angular, que é a era das bodas do Cordeiro, para então ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Por quê? Porque somos o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Sua igreja, o seu corpo místico, ele vem tomar o seu corpo místico de Cristo. Portanto, ele vem tomar a si mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Vem para nos levar no rapto, à ceia das bodas do Cordeiro, à casa de nosso Pai celestial. Sendo assim, estamos nos preparando para ir de regresso à casa de nosso Pai celestial. Cristo disse: ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E também disse: saí do Pai e volto para o Pai. Saí de Deus e volto a Deus. E assim aconteceu quando ascendeu ao céu. E nós saímos de Deus, viemos de Deus e regressamos a Deus neste último dia, quando tivermos o corpo eterno e nos iremos à casa de nosso Pai celestial. E isso é uma promessa para cada um de vocês e para mim também. É uma promessa para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E aonde estão os que serão transformados, raptados neste último dia? Aqui estamos, neste tempo final,
recebendo sua palavra e sendo preparados para sermos transformados, raptados, neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. É uma promessa para cada um de vocês e para mim também. Agarre-se bem dessa promessa e não duvide em nenhum momento desta promessa, porque é para cada um de vocês e para mim também. Estejamos preparados para este momento da transformação de nossos corpos e então seremos raptados e iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vivamos vidas justas, santas, apartadas do mal, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e sempre tendo os nossos pecados e faltas e erros confessados a Cristo e lançados no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque aí desaparecem e não fica em nós. E somos assim preparados para ser transformados neste último dia. Somos preparados e somos instruídos por Deus através da sua palavra do Evangelho do Reino, a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual nos ensina todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, para ser preparados e tendo assim a fé, a revelação, para ser transformados, raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação de Jesus Cristo e o Espírito Santo no último dia, a sua igreja, vindo em sua manifestação final, na era da pedra angular. Esta fé, a revelação para o rapto, para todos os escolhidos de Deus, assim como a fé, a revelação para a salvação, é a revelação da primeira vinda de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus, ressuscitando ao terceiro dia e ascendendo ao céu, e então derramando o seu Espírito Santo sobre os crentes nele. É esta a revelação para receber salvação e para receber a nossa transformação. Necessitamos a revelação da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E vimos como Cristo viria em Espírito Santo à sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E esta revelação é a revelação para ser transformados, raptados neste último dia. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta tarde, lhes dando testemunho do mistério, do rapto da igreja, do Senhor Jesus Cristo. O rapto da igreja. Esse foi o nosso tema nesta ocasião. Estarei com vocês, na próxima quarta-feira. A quarta-feira será a despedida de ano, verdade? Estaremos aqui reunidos na hora que Félix vai lhes anunciar. Para estarmos aqui e termos também a transmissão pelo satélite. E aqui ter a despedida de ano também. Sendo assim, estaremos aqui, começando a atividade, ou seja, a pregação. Estaremos aqui começando como que às 10h30 a pregação, sendo assim como que às 10 já vamos estar com os cânticos, e como que às 9, 9h30 já estaremos por aqui para estar preparando
para a atividade da noite. Ou seja, que de 9 em diante, de 9 às 9h30, já poderemos estar por aqui para a atividade da noite do dia 31 de dezembro, que é a despedida de ano. E estaremos também recebendo o Ano Novo, 1998. E estaremos também dando graças a Cristo por suas bênçãos dadas a nós neste ano de 1997, onde nos deu grandes bênçãos para a nossa alma e acrescentou à sua igreja milhares de pessoas que não estavam no ano de 1996 no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E para 1998, os que faltarem para ser acrescentados, serão acrescentados à Igreja do Senhor Jesus Cristo, os que correspondem a este ano. E se se completar o número dos escolhidos em 1998, o que vai acontecer? Quando se completar o número, Cristo sai do trono de intercessão e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará a nós, os que vivemos. E então daí em diante, estaremos estreando o novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Sendo assim, vamos deixar isso aí quietinho para falarmos na quarta-feira com relação ao Ano Novo e o seu significado para todos nós. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados, raptados, neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhes continue abençoando a todos. Deus lhes guarde e até a próxima... Até o dia 31. Quarta-feira, é isso, Félix? Quarta-feira, dia 31, para a atividade de despedida de ano e o recebimento do novo ano, 1998. Deus abençoe e lhes guarde a todos.